2 Coríntios, o capítulo 10, a partir do versículo 3. Diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Senhor, eu te adoro, te glorifico, Senhor. Tu és o meu Abba, tu és tudo que eu tenho. Eis aqui o teu povo. O nosso coração está como uma terra sedenta, esperando pela água que desce do teu trono. Então nos cura, fala conosco, Senhor, alicerça dentro de nós uma medida de graça, para que possamos resplandecer a tua glória. Fica conosco, reparte a tua palavra dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é: a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa, a batalha é dele. Nós não lutamos em causa própria, nós temos uma causa. Existe uma diferença entre briga e batalha. Quem briga não tem causa. A gente vê aí fora as pessoas brigando. Alguém olha atravessado, já é motivo de briga. Mas a briga é quem não sabe a sua identidade. Quem briga não luta. Quem briga não guerreia. A briga é um nível baixo, mas a batalha é do Senhor. E quando eu entendo o reino ao qual eu pertenço, e sei que o meu Deus é o Senhor dos exércitos, então eu passo a viver como alguém que está alistado em um grande exército. Alguém que conhece a causa dessa batalha. Efésios o capítulo 6, o versículo 12 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, amados, a nossa luta não se resume em combater pessoas. A nossa luta não é para atingir uns aos outros. A nossa luta não é horizontal, ela é vertical. E sabe o que nós temos feito? Por não entender isso, nós tornamos pessoas nossos adversários e gastamos energia para atingir pessoas. E quando eu faço isso, eu me torno parte do jogo do diabo. Sabe por quê? Porque a estratégia de Satanás é fazer com que você gaste a sua energia em brigas, em questões pequenas. Invista o teu tempo, a tua força, para que quando chega no tempo de batalha, você não tenha mais força. Entenda que as brigas não refletem quem você é. E o inimigo, ele quer tirar você do propósito, te tirar do foco da batalha, causando brigas no seu dia a dia, para que você possa atingir pessoas. Quando eu atinjo pessoas, eu também sou atingido. E o Senhor, ele quer trazer um renovo em nossa mente. Sabe por quê? Romanos o capítulo 12 diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, existem fortalezas que são criadas em nossa mente, que nos atrapalham de conhecer a vontade de Deus. As vãs filosofias, as mentiras desse mundo só podem ser combatidas pelo renovo da mente. Quando você descobre quem é em Deus, quando você tem o conhecimento de Deus, então aquilo que está sendo pregado aí fora, a injustiça, só pode ser combatida pela justiça.
Aquilo que é profano só pode ser combatido pelaquilo que é santo. Diga comigo, eu fui chamado para ser santo, irrepreensível em amor. Quando eu me movo segundo a vontade de Deus, quando o renovo da mente acontece em minha vida, as fortalezas vêm abaixo. Então eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que não vivemos? Porque estamos amarrados a coisas terrenas. Estamos tão enlinhados que nós não conseguimos ver o sobrenatural. O que você está vivendo hoje é reflexo da tua busca. Se você quer mais de Deus, você vai provar coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mas se você quiser ficar nesse nível, Deus não vai te forçar, porque Ele não arromba a porta. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas existem batalhas que fomos nós mesmos que criamos, e por isso estamos indo lutar sozinhos. A gente cria as nossas próprias guerras, e queremos que Deus peleje as nossas batalhas, mas Deus não peleja as nossas guerras. Nós pelejamos a guerra do Senhor, porque as nossas batalhas não têm causa, são coisas medíocres, são coisas humanas, e Deus não se envolve com coisas pequenas, porque a nossa luta não é natural, a nossa luta é espiritual, está nas regiões celestiais. Assim como as nossas armas não são naturais, mas são poderosas para destruir fortalezas, aleluia. Amados, se Ele é o Senhor dos exércitos, e eu estou alistado nesse exército, eu preciso manifestar a vontade do comandante. Existe uma instrução do céu, e a gente não pode sair dessa medida. Tem uma medida que foi dada a você. Viva essa medida em toda a plenitude. Salmos, o capítulo 144 diz: bendito seja o Senhor, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Perceba algo, que treina as minhas mãos. O que é treinamento? É aperfeiçoar. Cada batalha que você peleja, Deus está te dando oportunidade de se tornar alguém melhor. Então agradeça por cada batalha, porque em cada batalha você tem uma certeza: o final é vitória. Independente do que você passe, a causa não é sua, a causa é do Senhor, e Ele não perde uma guerra, aleluia. Então, meus amados, saiba que o Senhor está adestrando as tuas mãos. Em cada momento de dificuldade, em cada luta, Deus está aprimorando você. É uma porção de fé que está crescendo dentro de você. Você está se tornando completo e maduro. A palavra do Senhor diz que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança tem ação completa de nos tornarmos completos e maduros. Ou seja, a prova da nossa fé faz com que nós amadureçamos. E tem muito crente velho aqui fora, mas menino aqui dentro. Porque maturidade não está ligada à idade. Tem pessoas que acham que maduro é alguém má e duro. Não. Maturidade é cada dia você se tornar mais mole, mais sensível ao toque do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, e o pastor disse: você não pode pregar desse jeito, porque aqui só pode pregar de terno. Eu falei: então eu vou lá em casa buscar o terno. Ele falou assim: não quer ficar só ministrando louvor, porque você ainda é um guri. Ou seja, mediu a maturidade espiritual pela carcaça. Eu só tenho essa carcaça de novinho,
mas já fui muito pelejado. Só tem essa carcaça de guri. O tempo tem sido bom comigo, mas tenho muito calos de guerra. E são as guerras que nos aprimoram. Bendito seja o Senhor que adestra as minhas mãos para a guerra. A guerra é uma só, a guerra é do Senhor. Guerra, mão, mas os dedos para a batalha. Em uma guerra tem muitas batalhas. Diga comigo, em uma guerra tem muitas batalhas. Irmãos, se eu sei por quem eu estou lutando, o que eu preciso é descansar e estar debaixo desse governo. Deus peleja as nossas batalhas, que são as batalhas dele, quando nós nos envolvemos com as suas causas. Quando nós nos reunimos como igreja, esse momento agora, você está recebendo o equipamento do céu para batalhar, para resistir o dia mau, para resistir aquilo que irá acontecer amanhã. Tudo isso é um armamento do céu te equipando para poder pelejar. Mas se eu não me envolvo com a causa do Senhor, eu não vou reconhecer as suas estratégias, e eu vou ficar brigando ao invés de batalhar. Na terra, a igreja é a noiva de Cristo, mas o Senhor virá buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados. Nas bodas do Cordeiro vai acontecer o casamento, mas depois disso, nós iremos ser preparados como um grande exército, para depois da grande tribulação, nós vamos vir com Jesus, e sabe o que iremos fazer? Nós estaremos com o nosso comandante, com o general de guerra, forte nas batalhas, aquele que é o vencedor. Estaremos juntos com ele, para dar uma bicuda na cabeça do diabo e dos seus demônios. Ou seja, Deus, Ele está chamando uma geração que quer casar com Ele. Casamento é ter intimidade. E se eu sei que o meu Deus é o poderoso nas batalhas, e Ele me chamou para pelejar em sua causa, então você tem tudo o que precisa para pisar na cabeça de Satanás. E a Bíblia diz: e o pecado não terá domínio sobre vós. O texto diz que embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu e você somos de carne e osso, mas nós não vivemos segundo os padrões humanos, porque houve um renovo, e o renovo da mente abre a porta para que eu entenda a estratégia de Deus e o armamento que tem me equipado. Como é que você recebeu uma arma e não sabe usar? A palavra do Senhor é uma arma que tem 66 capítulos. Imagina uma bazuca. É a palavra do Senhor. Então, se você não sabe manusear esse armamento, no momento que você precisar usar, você não vai saber a forma de lidar com isso. E o bom ministro, ele precisa manusear a palavra da verdade. Se você quer ser um bom combatente, se debruce nas Escrituras, porque é lá que você vai conhecer as estratégias de Deus. Vai ter momento que você vai entrar na guerra e o Senhor vai dizer: vai por aqui, vai por ali, e Ele vai te dar toda a estratégia. Mas vai ter momento que Ele vai dizer: se esconda, porque eu vou pelejar, veja eu vencendo por você. Entende? O que eu preciso é estar com o meu coração alinhado com o céu, para entender a forma que Deus está se manifestando. Efésios capítulo 6, o versículo 10 diz: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Onde nós somos fortalecidos? Diga comigo: no Senhor. E a nossa força vem do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Preste atenção.
A origem da nossa força é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui o texto diz: vistam toda a armadura de Deus. A armadura é um revestimento. A armadura é o que vai fazer você resistir. Lá no princípio, quando Adão pecou, ele perdeu uma vestimenta espiritual. Aí você pode me dizer: pastor, mas ele andava nu. Mas ele era vestido pela imagem e semelhança do Senhor. Por que ele não se via nu até pecar? Porque ele estava vestido por Deus. Pureza, santidade. Mas quando o pecado entrou na jogada, ele foi despido disso. Ele perdeu a imagem, ele perdeu a semelhança. Isso ficou distorcido. Ou seja, Deus despe, Jesus veste e o Espírito reveste. Diga comigo: Deus despe, Jesus veste e o Espírito reveste. Aí chegamos no tempo da graça. O homem estava comprometido, ou seja, ele não podia ser salvo pelos seus méritos próprios. Não existia o que o homem pudesse fazer para alcançar a salvação. Então Deus envia o seu Filho como propiciação pelo meu e o seu pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora ele nos cobriu. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. E a palavra do Senhor diz que todos aqueles que declaram que Jesus é o Senhor, o Espírito de Deus vem habitar dentro do homem. A palavra do Senhor também diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu a Cristo, você foi vestido. Quando Deus olha do céu para você, ele vê o Cordeiro, ele vê o sacrifício, ele vê o sangue de Jesus. É novas vestes. Amado, as tuas vestes não é mais de escravo, são vestes reais. Se eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Temos princesas do Senhor, temos príncipes aqui. E eu preciso entender a minha nova identidade. Mas uma vez que agora eu já estou vestido, ainda tem um nível a mais, tem um upgrade, que é o revestimento do Espírito. E o texto diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau virá, todos nós iremos passar. E sabe quem passa pelo dia mau, quem pode resistir? É aquele que está revestido do Espírito. E sabe, não adianta pegar uma parte da armadura. Um bom combatente não sai para a guerra somente usando o capacete e esquece o escudo. É vestir toda a armadura de Deus. É o capacete da salvação, que irá impedir as setas de tocar a sua mente. É a couraça da justiça, que protege os teus órgãos vitais. É o cinto da verdade, que é a tua estrutura. A palavra do Senhor é a verdade. É o escudo da fé, é a espada do Espírito, é as sandálias da preparação do Evangelho. Tudo isso faz parte de uma armadura, e não tem como batalhar sem usá-la. Ou é toda, ou você não pode levar um pedaço dela. A armadura humana, a armadura de Saul. A armadura de Deus foi o que Davi usou. Quando Golias estava afrontando o povo de Israel, Davi disse: eu vou contra ele. E colocaram a armadura de Saul em Davi. Mas Saul era um homem grande, tinha o porte de guerreiro, tinha o jeito de guerreiro, mas tinha um coração de homem. Tentaram colocar, imagina um homem de 1,90 m. Imagina se eu pegasse a armadura, uma roupa de um homem de 1,90 m e tentar botar em mim. Tu acha que vai dar certo? A medida é diferente, o padrão é diferente. Mas quando Davi, ele foi contra Golias,
ele não estava usando nenhuma armadura humana, não era uma armadura física, porque ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele estava vestido pela armadura de Deus, embora os homens, os guerreiros não conseguissem ver essa armadura, uma armadura física, mas ele estava revestido do Espírito de Deus, e por isso, com uma funda e uma pedra, ele destruiu um guerreiro que estava afrontando a nação de Israel. Enquanto Saul queria destruir Golias para se manter no trono, porque isso acabava destabilizando o seu trono, ele poderia perder o seu lugar. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Só um homem segundo o coração de Deus pode usar a armadura do Espírito. Mas se você ainda estiver nos padrões humanos, é a armadura de Saul que você continua usando. E coisa terrível é você andar fora da sua medida. Irmãos, quando você ora, o mundo espiritual é mexido e a resposta vem. Quando você ora, é como jogar uma bomba atômica no inferno. Quando você ora, os anjos de Deus são colocados em prontidão para batalhar por você. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas se você tiver uma visão aberta do que está acontecendo agora, você irá ouvir som de trombeta de guerra, você irá ouvir som de espadas tilintando, porque o Senhor, os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, eles estão combatendo a guerra do Senhor, estão nos protegendo. O Senhor envia anjos para pelejar conosco. Por isso que o crente que não ora, ele não entende sobre a estratégia de guerra, ele não conhece o coração de Deus e vive uma vida neutra e indiferente a tudo que diz respeito a Deus. É um crente religioso que gosta de vir à igreja, receber o remédio paliativo, receber o seu paracetamol e voltar para casa e continuar com a vida igual. Sabe, nós iremos quebrar esse paradigma onde as reuniões de ensino e as reuniões de oração são as mais vazias da igreja. Deveria ser as mais cheias, porque é o momento onde nós aprendemos a combater, a pelejar. Daniel capítulo 10 fala sobre isso. Quando Daniel se colocou a orar ao Senhor, a resposta veio, e a palavra do Senhor diz que ele envia Gabriel. Sabe quem é Gabriel? O anjo responsável pelas relações públicas do céu, aquele que comunica, aquele que traz a mensagem, não é um anjo de guerra. E quando Gabriel vem trazer a resposta a Daniel, a palavra do Senhor diz que o príncipe da Pérsia, um principado que estava sobre aquele lugar, impediu Gabriel de chegar até Daniel. Perceba algo, fique comigo. O principado, ele é regional, é por uma região. A Babilônia havia sido conquistada pelos persas, e diz que era o príncipe da Pérsia. Significa que a nação brasileira também tem um principado que precisa ser destruído. Mesmo sendo a Babilônia, quando o rei Dário assume o governo da Babilônia, sendo persa, trouxe também com ele um principado persa. Agora nós precisamos entender uma coisa: nosso presidente ou chefe de estado, se não for segundo o coração de Deus, principados malignos serão estabelecidos. E por isso que muitas vezes nós estamos orando e nós não temos visto realidades espirituais acontecer, porque existe um principado que tem que ser combatido, que tem que ser quebrado, porque a nação brasileira está sendo liberta de toda doença, de toda escravidão espiritual. Aleluia, queridos. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma liberação minha e sua. São os guerreiros do Senhor que precisam começar a orar. Enquanto Daniel estava orando, a resposta veio. Quando você abre a sua boca e profetiza, a resposta vem. E a palavra do Senhor diz que Deus envia Miguel.
Miguel era a tropa de elite do céu. Se Gabriel era o relações públicas, Miguel era o anjo de guerra, aquele que vinha com sangue no olho e com faca no dente. E ele veio arrebentando tudo e abriu espaço para que Gabriel viesse trazer a resposta de Deus até Daniel. Então perceba, se existe um justo clamando, Deus irá mover os céus sobre nós. A nação brasileira está sendo movida, existe uma mudança de governo, existe uma mudança de mente, e nós iremos destruir toda casta de demônio, todo principado, toda potestade que tem se alojado sobre nós, aleluia. Tudo aquilo que você clamar, vai vir como resposta uma bênção. Tudo aquilo que você liberar sobre a sua casa, sobre a sua nação, irá acontecer. Porque Deus está pelejando e nós fazemos parte dessa batalha. Tem gente que fala de batalha espiritual, mas não sabe nem com quem, nem aonde está lutando. Tem pessoas que tu pergunta, como é que estão as coisas? Ah, pastor, uma luta. É tudo luta. Mas na realidade não é luta, é briga. Porque briga é assim, tu sai de uma entre outra. Briga, enrosco, coisinhas pequenas. Irmãos, nós temos um alvo. O nosso alvo é fazer a vontade do Senhor. Aquilo que queima o coração de Deus tem que queimar o nosso. Você faz parte de um comando. E esse comando vem do céu e nós precisamos dar a resposta correta na terra. Então, essas lutas, essas coisas pequenas não podem mais nos impedir de ver a glória de Deus, de acessar aquilo que Ele tem preparado. A nossa luta, ela acontece nas regiões celestiais, nas regiões espirituais e na mente. Ou seja, as fortalezas, elas são construídas na mente e nas regiões espirituais. Por isso que quando você tenta fazer algo pela força do teu braço, você não remove fortalezas, você não destrói fortalezas, você apaga incêndio. Tem pessoas que não são restauradas, são coladas, porque não é Deus que está fazendo, é você. Deus não cola nada, Ele faz de novo, Ele dá a forma dEle. Tem pessoas que são escravas de um pensamento. Dia após dia, o inimigo lança setas, dizendo, para que você vai viver essas coisas? Para que agora virou crente, agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Volta a viver as mesmas coisas do passado. Não perca teu tempo com isso. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de pressões satânicas. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual foi mexido. E quando o mundo espiritual é mexido, queridos, assim como os anjos de Deus se levantam para guerrear, assim também o império das trevas. O que nós precisamos é destruir essas fortalezas, declarando que o Senhor é nosso dono e que nós descansamos no seu amor. Tem gente que entra em batalhas e não conhece o inimigo, e estão como bêbados, lutando. Você já viu bêbados brigando? Esse dia eu estava assistindo no WhatsApp, 2 bêbados, ele mirava para um lado o soco e dava no outro. Uma coisa de louco, levantava a perna e caía. Falei, que briga que é essa sem sentido? Às vezes a gente está assim, a gente não conhece o inimigo, a gente está na batalha meio bêbado e está dando soco no ar. O Senhor só pode operar quando a estratégia vem dEle. Você precisa conhecer o teu inimigo, e o teu inimigo não é o irmão que está do seu lado. Não gaste a sua força combatendo pessoas. Nós podemos combater ideias, mas não pessoas. Nem tudo a gente vai concordar. Mas o que eu não posso é tocar o meu irmão, é tocar ele. Sabe por quê? Porque ele é filho de Deus, assim como eu sou. A essência que está nele também está em mim. E se eu toco em alguém que é filho de Deus, eu estou tocando o próprio Deus. 2 Samuel capítulo 21, o versículo 15,
fala de uma batalha que Davi se cansou. Irmãos, os filisteus eram um povo que era vencido pelo povo de Israel num dia. No outro dia eles estavam de novo na frente de Jerusalém, se armando para pelejar novamente. Pensa num povo chato. Era igual minhoca, tu destruía agora, amanhã estava de novo ali. E batalhas repetidas nos cansa. A palavra do Senhor diz que Davi vai para a guerra contra os filisteus, e em um dado momento ele se cansa na batalha. O perigo é se cansar na batalha. Então a espada baixa, porque se você não consegue mais manter os seus braços retos, a espada vai pesar. E quando você baixa a espada, o inimigo vem com toda a força, porque nada mais vai impedir ele de te afrontar, de te atingir. E nesse momento que Davi abaixou a espada, a Bíblia diz que um filho de um gigante, ou seja, um filhote de um gigante, que vinha usando uma espada nova, perceba, não era nem um gigante, usando uma espada que nunca foi usada, não era nem guerreiro, mas estava vindo para matar Davi, um homem que valia por 1000 de seus soldados. Isso estava acontecendo por quê? Porque se cansou na batalha. Porque batalhas repetidas nos cansa. Você vence o pecado hoje, amanhã ele está batendo na sua porta de novo. E você precisa ter estrutura para rejeitar todos os dias. É negando a si mesmo todos os dias, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. O inimigo, ele é perseverante, ele não desiste. Assim como os filisteus, o povo de Deus ganhava, derrotava, mas eles se armavam novamente. Assim acontece conosco. Você vence hoje, mas amanhã já tem uma luta te esperando. O que você não pode é se cansar no meio da batalha. Você não pode abaixar a tua espada, querido. Porque se você abaixar a espada, sabe que ele vai vir com tudo. Tem vezes que nós vamos para a guerra sem tirar o lixo de casa, e o inimigo nos envergonha em campo de batalha. Josué capítulo 7, do versículo 20 em diante, fala desse momento, onde o povo de Deus, eles vão à batalha de Jericó, a primeira cidade a ser vencida, para entrar em Canaã, e tudo que é primeiro é do Senhor, e Deus havia dito, todo despojo de guerra, tudo aquilo que vocês virem lá, tem que ser destruído, porque é anátema, é amaldiçoado. Mas teve um cara chamado Acã, que viu uma capa babilônica, um pouco de ouro e umas pratas, e passou a mão, e disse, ninguém percebeu, eu vou levar comigo. O que Deus havia dito? Nada trareis de Jericó. Isso tudo foi separado à destruição. Mas Acã não ouviu. E ele levou, escondeu debaixo da sua tenda. E agora o povo de Israel se prepara para avançar sobre a próxima cidade, a cidade de Ai. O povo de Jericó era um povo bem equipado, bem armado, existiam muralhas, era muito mais difícil. Já o povo de Ai era uma cidade pequena. Então Josué só manda alguns pelejarem, mas acontece algo que nunca aconteceu. O povo perde na batalha e volta envergonhado. E Josué rasga suas vestes, não entende por que isso aconteceu, se eles estavam pelejando as causas do Senhor. E Deus responde a Josué. Ele disse, tem pecado no meio de vocês. Aquilo que eu havia dito, que vocês não tomassem nada de Jericó, entre a bagagem de vocês, a maldição, a objetos separados da destruição. E enquanto vocês não eliminarem o anátema, eu não vou com vocês. Tudo que vocês
se propuserem a fazer, vocês estarão sozinhos. O Senhor está dizendo: eu não vou pelejar com vocês enquanto o pecado estiver no meio de vós. Meus irmãos, e a Bíblia diz que foi separando de família a família, até que chegou em Acã, onde ele confessou. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos muitas vezes indo para a batalha com um monte de lixo dentro de casa, e por isso estamos sendo envergonhados. Não tem como pelejar uma causa santa com lixo debaixo da nossa tenda. Tem pecados de estimação que nós temos cometido, que a gente acha que ninguém vê, que não dá nada, que hoje o relativismo tem entrado nas igrejas. Isso não dá nada, ninguém está vendo. Deus vai expor, Deus vai trazer o lixo para fora, porque enquanto o lixo estiver dentro da sua casa, não tem vitória. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trazendo revelação para que haja conserto. Ele disse ao povo: enquanto o anátema estiver no meio do arraial, eu não estarei com vocês, e vocês irão perder todas as batalhas. Tem pecados que precisam ser abandonados, pecados de estimação que a gente traz como um cachorrinho amarrado na coleira, e a gente acha que não tem problema nenhum, mas você está alimentando a cada dia. De repente, quando você olha, a princípio era um chihuahua, mas de repente se transforma num pitbull que vai te engolir. E o pior, que a cada dia você está sendo separado daquilo que é santo. Quem colocou as barreiras não foi Deus, foi o teu próprio pecado. Irmãos, é noite de nós olharmos dentro da nossa tenda. Antes de querer apontar a casa dos outros, comece a vasculhar dentro da sua casa aquilo que tem impedido você de crescer, aquilo que tem feito você parar em guerras tão pequenas. Tem gente que está indo para a batalha com lixo em casa e está ficando no meio da guerra. Deus não quer que você morra pelejando, Ele preparou vitória para você, mas por favor, limpe a sua casa, que todo o pecado de Acã seja arrancado do nosso meio, aleluia. Chega de nós vivermos uma fantasia, mostrar para as pessoas na guerra que a nossa armadura está completa, mostrar para as pessoas que está tudo certinho, mas enquanto na verdade nós estamos indo aos pedaços para a guerra. Tem gente que venceu Jericó, uma batalha difícil, mas está perdendo em Ai, por causa do pecado de Acã. Eu me lembro uma vez que eu estava ministrando louvor em uma igreja, e um homem ficou possesso, e o pastor da igreja foi colocar a mão para expulsar, e o demônio que estava naquele homem disse: você não tem poder contra mim, seu adúltero. Expôs o pecado dele diante de toda a igreja. Ou seja, não tem como ir para uma batalha com lixo dentro de casa. Aleluia, não dá. Deus não compactua com isso. É tempo de santidade, queridos. É uma palavra dura, mas hoje é noite de Santa Ceia. É tempo de conserto. Nós precisamos viver um tempo novo, um tempo de santidade, de busca. A palavra do Senhor diz que nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Tem guerras que o Senhor nos manda ficar em casa, que Ele vai pelejar, mas existem batalhas que Deus quer que nós saiamos. E essa batalha em específica era o momento onde os reis saíam para a guerra. E o povo foi guerrear e Davi ficou no palácio. E ele sai, abre a sua sacada e olha Batseba, a mulher de Urias, e ele a deseja e a toma como mulher. E depois que ele comete o pecado de adultério, ele premedita a morte de Urias, e a sua vida só vai ribanceira abaixo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, no momento que nós temos para pelejar,
que nós precisamos sair para a guerra, nós estamos ficando dentro de casa. E quando eu fico dentro de casa e estou fora de propósito, os meus sentidos carnais são ativados. E o inimigo passa a armar ciladas para que o meu destino seja comprometido. Davi não caiu na guerra, mas caiu dentro de casa. Quantas pessoas que estão caindo dentro de casa? Quantas pessoas que têm ministério, que Deus separou, consagrou, mas o Senhor diz: você precisa sair ao campo de batalha, mas estão ficando em seu palácio e olhando para os lados. Deus quer que você olhe somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Saiba que o Senhor está te segurando, queridos, e nada vai acontecer. Mas por favor, ouça a sua voz. Tem dias que você precisa sair à peleja, mas vai ter dias que Deus vai dizer: observe e veja o que eu vou fazer por você, o livramento que eu tenho para você. Irmãos, o que compromete a nossa caminhada não são as grandes coisas. Grandes pedras a gente desvia. O que compromete a nossa caminhada são as pedrinhas pequenas, aquelas que ninguém vê. Uma pedra no sapato é terrível. Ou você para e tira a pedra, ou não dá para continuar caminhando. E eu profetizo que essa é uma noite onde as pedrinhas serão tiradas do sapato. Aleluia. Sim, elas vão ser tiradas do sapato, porque a palavra do Senhor, ela já foi lançada, e ela não volta vazia. Ela cumpre todo o propósito. Por isso eu quero que você se coloque de pé.